Olá, sejam bem-vindos ao CDLcast. É novo por aqui no canal, já dá o seu like nesse vídeo, deixa seu comentário, compartilha com os seus amigos e acompanhe toda a programação aqui da Rádio TV CDL São Paulo. E hoje eu tô aqui com o Marcelo Castro, com a sua coluna Olá, Pense Digital. E a gente vai bater um papo com quem hoje? Hoje nós estamos com dois executivos da Accenture Brasil, Ana, o Brian e o Cleo, e estamos com o Rafael também da SailPoint. Nós vamos bater um papo aqui para falar sobre tecnologia, inovação, mas principalmente falando sobre dados, controles, identidade, coisas que parecem estar longe do nosso dia a dia, mas que impactam a vida dos negócios e das pessoas. Olha, eu tô bem curiosa para saber sobre esse assunto. Vai ser aí. legal. Conta pra gente então. Então vamos lá. Queria aqui rapidamente apresentar o Brian da Accenture, o Cleo também da Accenture Brasil. Eles ficam em São Paulo, né? Posicionados em São Paulo. Sim, a nossa base é São Paulo. A Accenture tem escritório no Brasil inteiro, mas a gente especificamente fica baseado aqui em São Paulo. Excelente. E o Rafael da SailPoint, que é um parceiro da Accenture no Brasil e no mundo, né, Rafael? Exatamente. E fica aqui em São Paulo também? Uma parte da operação aqui em São Paulo, mas a empresa é dos Estados Unidos, a gente fica lá em Austin, Texas. Oh, que bacana. Então vamos lá, vamos começar o nosso papo de hoje. Como eu disse, a gente vai falar sobre segurança digital. A gente ouve falar de segurança, né, Ana? Segurança física, agora mais do que nunca, depois da LGPD, segurança digital. Mas também tem uma coisa, né, Brian, para a gente falar sobre identidade e acesso, né? Para eu estar e ser seguro, de alguma forma, eu preciso ser identificado, eu preciso ter uma autorização para fazer alguma coisa. E no mundo de hoje tudo é dado, né? A gente pensou, está gerando um dado. Dado hoje não é mais uma coisa nossa. Às vezes a gente pensa que o dado de uma transação é do empresário, do lojista. Não é. Ele está só guardando o dado, o registro de uma atividade de um terceiro, né? Então, nesse papo aqui, fala um pouquinho para a gente esquentar aqui. Quem é Accenture? Quem é Accenture Brasil? E o que vocês... qual é o dia a dia da Accenture junto às empresas? Tá, legal. Primeiro agradecer pelo convite. Acho que a gente vai ter um caminho legal aqui, né? E eu acho que esse é o primeiro bate-papo de alguns que a gente pode ter. Acho que vai ser uma coisa bastante interessante que acho que agrega bastante valor. Para quem não conhece a Accenture, né? A Accenture é a maior consultoria de TI do mundo, né? Somos em 750 mil pessoas no mundo como um todo. Então, a gente tem bastante penetração e uma coisa legal desse tema global é que a gente consegue trazer muitos temas de outras regiões também para o Brasil. Descendo um pouco do ponto de vista aqui Brasil, né, o Zoom aqui no Brasil, o que eu acho que é legal é que também somos grandes no Brasil, somos uma empresa de 18 mil funcionários no Brasil, fazendo não só temas correlacionados à segurança, mas também temas correlacionados a dados, temas correlacionados à implementação de solução, ou uma consultoria estratégica de negócio, né, seja por uma empresa pequena, média ou grande. Eu acho que a Accenture tem essa penetração e esse tema global que traz muita sinergia, traz muito conhecimento e lições aprendidas, dores passadas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e a gente consegue conectar isso e trazer isso um valor que a gente chama também, a gente brinca, é tropicalizar essa informação, tropicalizar essa forma de fazer, e eu acho que isso gera e agrega bastante valor. Ô Cleo, fala um pouquinho. O Brian, você cuida de que área dentro da Hoje, né, eu esqueci de comentar, eu hoje lidero a prática de IAM. O que é IAM? Né? Identity and Access Management. O que é isso? Né? A gestão de identidade e a gestão de acesso. O que a gente pode fazer nas companhias, o que a gente pode fazer quando a gente é um cliente acessando um dado dentro de uma empresa. Por exemplo, eu pedindo uma segunda via do meu boleto da minha conta de gás. Né? Que acesso que eu tenho ali no site da Companhia Paulista de Gás, por exemplo, acho que é legal. Eu lidero essa prática no Brasil, somos em 34 pessoas aqui hoje no Brasil, diversos projetos em diferentes indústrias, acho que isso é um tema legal também, que a gente consegue ter a visão de uma indústria de recursos naturais, uma empresa por exemplo, aqui no caso de varejo, uma empresa do setor financeiro, então a gente também consegue conectar bastante essas diferentes particularidades de cada negócio. Interessante, né, Cleo? Hoje, a gente está numa dinâmica tão grande, né, desse mundo, vamos chamar assim, da inteligência artificial, a dinâmica da internet 5G, que a gente precisa controlar quem acessa, se pode acessar, antigamente essa preocupação, né? Hoje, como você falou, pedir uma segunda conta, um segundo boleto, pode estar vindo ali uma informação
e a LGPD que está pegando no pé de todo mundo aí para controlar dado, né? Ô Cléo, fala um pouquinho de você, o seu papel dentro da Accenture Brasil. Legal, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Eu sou gerente do time de AM junto com o Brian, mas também tenho um papel de especialista de soluções, de arquiteto de soluções no time de AM. Então, e a AM é um tema muito amplo, não é voltado somente à governança e administração de identidade, mas tem vários domínios como segurança de acessos privilegiados, identidade de consumidores, ou seja, usuários finais, os clientes, como o Brian citou, o cliente de uma companhia de energia elétrica que vai acessar o sistema. Então, é um leque bem amplo. Dá um exemplo de acesso privilegiado, só para a gente entender. Acesso privilegiado, por exemplo, um acesso de o Rafa aqui, por exemplo, o Rafa, ele é um arquiteto de soluções da SailPoint, um engenheiro de soluções da SailPoint. Por padrão, pela role dele, pelo papel dele dentro da empresa, ele tem um acesso que pode fazer muita coisa dentro da empresa. Entra em várias portas. Ele consegue controlar servidores, ele consegue controlar diversos sistemas, enfim. Um acesso do Rafa é um acesso que precisaria ser, por exemplo, monitorado. Se ele errar, o estrago é grande. Se ele errar, qualquer coisa que ele fizer errado, o estrago financeiro é muito grande. Tá? Então, esse é um tipo de acesso privilegiado. Perfeito, mas claro. tem outros, né? Tá claro. Por exemplo, um acesso a uma informação sensível é considerado um acesso privilegiado hoje também. E aí, pegando esse ponto, Marcelo, até que você falou, quem pode acessar esse tipo, um dado privilegiado? Como eu disse, quem tem um acesso a uma informação sensível é um acesso privilegiado. Como que eu controlo esse acesso? Quem pode ter esse tipo de privilégio? Então, uma solução de identidade, por exemplo, ou a prática de AM tem essa missão de garantir que as pessoas tenham acesso às informações o mínimo possível para que elas possam desempenhar as atividades do dia a dia. Ana, então se eu estou entendendo aqui, o que o Cláudio está dizendo é o seguinte, vamos pensar aqui para o comerciante, lojista, né? Dá para pensar num banco, dá para pensar numa indústria, mas falando de comércio e varejo, você está querendo dizer o seguinte, bom, tudo bem, numa empresa posso ter ali 5 funcionários, 10 funcionários, 100, 1000, não importa. Mas tem um que sabe quanto é o faturamento, o outro ele pode ter acesso ali, o outro tem acesso ao estoque. Então, nessa segmentação de acessos, é muito importante gerenciar isso, né? Saber se alguém que não tem que saber uma determinada informação está conseguindo acessar. E se o cara vai embora da empresa também, baixar aquilo, fechar aquela porta, é isso? Exatamente. Eu posso dizer porque eu vim do varejo. Antes de ir para a tecnologia, eu trabalhei 10 anos no varejo. Legal. Então, isso era muito comum. Você tem um acesso genérico, sabe? Que todo mundo sabe, usa o mesmo usuário, a mesma senha para acessar tudo. E aí é um problema, como você disse, quando esse funcionário vai embora, como que eu garanto que aquele funcionário não tem mais aqueles acessos, sendo que todo mundo utiliza a mesma credencial, a mesma identidade? Se a gente pudesse dar um exemplo, né? Mesmo que a chave do portão, que abre o portão da garagem, também abre a porta da sala, que também abre a porta do quarto, né? E assim por diante. E aí imagina todo mundo tendo uma cópia dessa chave. Pior ainda, né? Exatamente. Inclusive o vigia da rua, né? Exato. Então você não sabe quem fez determinada ação ali dentro. E aí, com isso, você já expõe completamente seu ambiente, seus dados. Isso é independente do tamanho da empresa. Perfeito. Independente do tamanho da empresa. É uma nova cultura, né? A gente pode dizer. Bom, Rafael é executivo da SailPoint, né? Ele já... queria que você falasse só da SailPoint aqui no Brasil rapidamente, mas você, pelo que eu entendi, você é um especialista na área de identidade e controle de automação ou otimização dos controles de acesso, né? Exatamente. Explica para nós o que é um pouquinho isso. Então, falando um pouquinho da SailPoint, né, acho que dando um passo atrás, quando a gente fala dessa prática de gestão de identidade, de acesso, a gente fala sempre de tecnologia, a gente fala de pessoas, a gente fala de processos. Então, a Accenture vai ajudar muito nessa parte de processo, ajudar na parte de pessoas também, e a SailPoint ela entra com essa parte de tecnologia, né? Então, a gente provê a ferramenta que a Accenture vai usar para ajudar as empresas nessa parte de gestão de identidade, gestão de acessos. Que é um software, basicamente é um software. Entendi. Bom, vamos voltar no Brian aqui. Brian, fala para nós um pouquinho, você estava falando aí de... Tudo é dado hoje, né? Então, em tese, vamos voltar lá naquela ponta lá. A pessoa faz uma transação numa loja, chegou num balcão, fez uma compra, ou mesmo através do celular, ela deixou os dados dela ali, né?
Vamos pensar do outro lado de cá, atrás do balcão. Quem está atrás do balcão está recebendo, está atendendo, ou atrás do e-commerce, vamos assim chamar no back-office, ele está recebendo uma informação, está processando um meio de pagamento, recebeu, né, etc. Aquilo ali gerou um dado. Aquele pessoal que está por trás ali, de uma certa forma, vai manusear esse dado, vai trabalhar esse dado, etc. Você destacou não só a importância, porque hoje o volume de transações de dados começa a ser exponencial, né? Então tem que ter uma preocupação muito grande em começar a frear, primeiro, quem pode manusear o dado, depois quem pode acessar os dados gerados e assim por diante. Fala um pouquinho como é que você enxerga a importância desse novo momento. Acho que super relevante, né? A gente, tema de mercado que todo mundo comenta aqui, o dado, o novo petróleo e de que forma que a gente vai usar esses dados, de forma que a gente vai estruturar esses dados. Mas aí, olhando do ponto de vista de segurança, que preocupação que a gente deveria ter no ponto que o Cláudio comentou, né? Quem pode acessar aquele determinado dado ou quem pode, por exemplo, manipular aquele dado. Eu acho que aí um tema legal que a gente entra numa coisa que é a segregação de função. O que é a segregação de função? É o que você comentou bem agora, Marcelo. É eu garantir que, por exemplo, quem está imputando o dado na ponta, que pode ser o cliente, pode ser, por exemplo, o caixa da loja, né? Ele está imputando um dado de venda ali. Aquele dado vai ser manipulado pelo time de marketing, aquele dado vai ser manipulado pelo time do setor financeiro, que vai, por exemplo, gerar uma fatura ou vai fazer um fechamento do período do mês, ou aquele dado também vai ser acessado do ponto de vista da diretoria. Quando ela está acessando, por exemplo, um relatório gerencial de vendas, de retenção, de margem de lucro, e que não deveria ser acessado por todo mundo. Certo. Então aí a gente ganhando escala, qual que é a preocupação, né? Isso começa a se tornar complexo. Então a gente precisa começar, por exemplo, a pensar em automatizar essas informações. A partir do quê? Conectado com as pessoas. Acho que o nosso tema aqui é um tema que está muito correlacionado a pessoas. Então a gente tem muita ligação também com o RH. De eu entender quais são os papéis das pessoas nas companhias, né, que papéis que elas têm, que papéis que elas devem desempenhar nos sistemas e que dado que elas podem acessar. Então acho que é bem importante a gente correlacionar o ponto de vista das pessoas da companhia, quem que é o caixa, quem que é o gerente, por exemplo, quem que é o presidente da empresa e que dado que essas pessoas vão acessar, porque a partir daí eu começo a montar o que a gente chama do acesso baseado nas funções, né? Acho que o Marcelo tem que ter um acesso, o Rafa tem que ter outro acesso, e aí conectando com o time, por exemplo, de RH, de pessoas, a gente começa a fazer, né, a entregar esse acesso, a garantir que essas barreiras ou essa porteira ou essa cerca está bem feita, está bem construída. Entendi. Cléo, pegando aí um gancho do que o Brian colocou, então é muito importante ter essa definição, seja que tamanho você for, né, empresa você for. Muito importante ter essa definição de quem é quem faz o quê, quem pode acessar o quê. Então o RH agora tem um papel, não diria que é um papel novo, mas um papel importante, já que ele é o gestor dos recursos humanos, vamos assim dizer, definir qual é, vamos dizer, o papel, acesso desse recurso humano, é isso? Exatamente. Tá? O trabalho que a segurança de identidade tem junto com o time de RH, ele é crucial. Tá? E por quê? Segurança de identidade hoje, Marcelo, a gente costuma falar que é um novo perímetro de entrada nas empresas. Certo. Antigamente, qual que era o perímetro? Era você garantir de forma física, seja lá para uma infraestrutura, como firewall, etc., de forma física, como que o usuário iria acessar os dados dentro das empresas. Hoje não. Isso passou para identidade. Ou seja, quando o RH ele vira para a gente e fala, olha, o Brian ele é gerente. Qual que é a nossa função como segurança de identidade? Tá bom, o que um gerente ele precisa ter de acesso para desempenhar as atividades dele? Perfeito. Ele precisa ter acesso à caixa de e-mail, ele precisa ter acesso ao sistema A e B, então ele vai ter exatamente aquilo. Como eu citei o exemplo do Rafa, o Rafa ele precisa de um outro tipo de acesso. Então, em conjunto com o RH, você vai desenhando perfis de usuários para que eles possam desempenhar as atividades dele e com isso você minimiza a superfície de ataque hoje referente a um acesso dado incorretamente. Por exemplo, se eu dou um acesso para o Brian, o acesso do Rafa para o Brian não deveria ter aquilo. O que o Brian pode fazer? Porque ele não sabe exatamente como manusear aquele acesso. Ele pode fazer algo que pode causar um impacto estrondoso, entendeu?
A gente viu, Rafael, há pouco tempo atrás, né, a CPI, aí é o nosso dia a dia agora, né? A gente viu um hacker sendo entrevistado, se é o nome que a gente pode dar, né, inquirido lá, e ele contando, falou, cara, é a coisa mais fácil do mundo, porque você chega lá num determinado lugar, o cara pegava um post-it, anotava uma senha, ele saiu para almoçar e grudava a senha no monitor, né, e falou, vou almoçar qualquer coisa, a senha tá aí, né? A gente precisa estar atento a esse novo momento que a gente está vivendo, né? Porque com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é bastante sofisticada, né, eu diria, ela é bastante punitiva até para você controlar. Por quê? Porque se você perder os controles sobre os dados podem virar um litígio, pode virar um problema, né? Muita gente querendo pegar os dados para cometer um crime, cometer uma fraude, e isso vai voltando. Em algum momento é possível a gente achar o ID de onde partiu aquele dado e aí a punição volta. Então, às vezes, o que eu estou querendo colocar, Ana, às vezes a gente está aqui, né, entrevistando aqui comerciantes, empresários, lojistas, e uma farmácia, um supermercado, não tá, mas eu não tenho muita preocupação, eu tenho o firewall aqui, eu tenho, né, o hardware, o software. O problema é se te roubarem os dados dos seus clientes que não te pertencem, né, e alguém usar isso numa fraude lá na frente, na hora que o prejudicado entrar com o processo, esse negócio começa a voltar, né, Rafael? Vai descobrir de onde vazou esse dado. Descobrindo de onde vazou, vai falar, cara, foi a tua farmácia. E aí a punição vai vir em cima de você, do seu comércio e assim por diante. Então, Rafael, eu queria que você desse uma observação, destacasse essa importância da gente não só, vamos dizer assim, pensar em como viver seguro nessa época, no sentido de senhas, de como se identificar, né? Eu acho que a gente fala de controle de identidade, mas como se identificar de maneira legal, bacana, hoje, funcional? Justo. Eu acho que antes a gente tem que pensar no porquê que o rapaz ele escreveu a senha dele no post-it, né? Porque às vezes a gente xinga tanto a pessoa que vai lá e faz isso daí, mas às vezes é um problema da própria empresa que poderia ter sido tratado antes. Interessante. Então assim, é muita culpa do peão que escreveu lá, mas às vezes não é a culpa só dele, né? Então às vezes o processo de conceder uma senha, de conceder um acesso para o usuário, ele é tão complexo dentro da empresa que em vez de eu ter que criar, sei lá, acesso para 5 pessoas, cria um só e essas 5 pessoas vão usar aquele mesmo acesso, né? Compartilhar aquilo lá, compartilhar aquela senha. Então talvez tenha que dar um passo atrás e melhorar o processo de cada um ter o seu usuário e que isso seja feito de uma forma simples, para não ter um problema também no negócio. Isso demora tanto para eu ganhar um acesso que eu vou ficar tanto tempo sem trabalhar, sem produzir. Então eu acho que o ponto aí é melhorar esse processo de conceder esses novos acessos de uma forma simples, que todo mundo tem o seu, sem a necessidade de ficar escrevendo post-it, colocando a senha para todo aí, mundo. pegando um gancho aqui, se você me permite, Marcelo. Claro. Esse gancho da senha, tá? Todo ano existe um reporte que mostra quais são as senhas mais fracas e mais utilizadas no mercado. E por incrível que pareça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ainda é a mais utilizada. Ainda é mais utilizada. Então, com isso, você já vê que existe um problema ali, muitas vezes cultural, né? Perfeito. Porque, como o Rafa disse, é muito mais fácil você fazer uma senha genérica 1, 2, 3, 4, 5, 6, que todo mundo sabe, eu cheguei para trabalhar no dia 1 e eu já sei. Então, o usuário é aquele genérico, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é muito fácil. Um hacker, quando vem, ele tenta o acesso ali dentro de uma empresa, a primeira senha que ele vai tentar são essas ali do reporte, que são aquelas mais comuns. E, geralmente, é aonde ele consegue ganhar acesso. Então, olhando na segurança de identidade, nós temos que ter essa preocupação também de fornecer senhas um pouco mais complexas, ou mesmo hoje se fala muito do acesso sem senha, tá? Que são tecnologias novas que fornecem esse tipo de acesso, onde o usuário ele pode usar recursos como biometria, um celular, para provar a identidade dele, não mais aquela senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso também já aumenta a segurança num nível fantástico. Zanena, a gente está falando aqui de esse novo momento que a gente está vivendo. Olha que coisa interessante, como a gente está falando de novas culturas, novos valores, né, novos atos. O Brian, pegando esse gancho que o Rafael e o Cleo agora levantaram, né, às vezes não é nem culpa do cara que foi lá, botou a senha, é que a gente não se adequou ainda a esse novo mindset, né? Mindset que o pessoal fala é esse novo jeito de pensar, de ver as coisas. Então a gente podia dizer que nós estamos passando uma fase, eu costumo muito dizer, eu e a Ana aqui fazendo várias entrevistas, né, que essa questão da inteligência artificial,
ela leva a gente para um novo estágio, né? Eu tenho um amigo, um professor do ITA que eu gosto muito dele, e há muito tempo atrás, o Silvio Meira, lá do Porto Digital, um cientista do ITA, uma cabeça privilegiada, ele já falava isso há uns 15, 20 anos atrás. Nós precisamos aprender a aprender. Agora, na época do prompt GPT aí, né, a gente precisa aprender a fazer novas perguntas. Então, nós estamos numa época de aprender, né? Já teve aquela primeira época, quando chegou a internet, que eu falei, como é que funciona isso, o celular... Brian, quer dizer que a gente está numa época também de educação, de conscientização, né? De mudança de mindset. Sim, eu acho que cada vez mais tecnologia acontece de forma mais rápida, mais acelerada, né? A gente tinha esse estigma, né, de falar assim, não, isso chegou, vai começar daqui 5 anos, eu vou começar a sentir isso mais próximo de mim. Foi o caso, por exemplo, da internet, que a gente teve todo um período de adaptação, foi chegando nas casas, foi expandindo o uso de banda larga. Celular. Hoje em dia, tudo acontece no celular de forma muito rápida, muito fácil. Mas a gente está deixando, talvez aí uma opinião minha, uma opinião nossa, ainda deixando para trás a preocupação com segurança. Conectado com o sistema de senha, conectado com o sistema cultural, da gente se preocupar com isso. Tá tudo dentro do nosso celular, tá tudo dentro do sistema. Nossa vida está rodando ali dentro. E aí eu acho que a gente tem uma preocupação nossa, uma preocupação de mercado em relação à conscientização e a cultura disso. E eu acho que do ponto de vista corporativo, empresarial, não importa o tamanho da empresa ou da companhia, acho que o papel da empresa é ter também esse cuidado, porque no fim ela vai ser impactada, né? No fim a empresa pode ser impactada com uma multa, enfim, ou um vazamento de uma informação, ou uma fraude, acho que é um tema importante também, né? A fragilidade no controle de acesso, na segregação de função pode te levar a um tema relacionado à fraude, né? Alguém que está fazendo um pedido e consegue aprovar aquele pedido, alguém que consegue manipular um estoque e fazer a baixa desse estoque, tem um tema relacionado a controle de acesso. E aí o tema cultural nas companhias, de que forma que a gente passa a forçar ou a enforçar políticas e regras que os nossos colaboradores, os nossos funcionários sejam, aspas, né, obrigados a aplicarem, que é o tema da complexidade da senha, né? Eu, como empresa, não deveria deixar que aquele sistema aceite uma senha numérica de 6, 8 caracteres, né? As tecnologias hoje, não estou falando de coisa de outro mundo, né? Isso já tem mais de 10 anos, elas permitem que a gente configure uma regra de senha. Tem que ter um caractere maiúsculo, minúsculo, você não pode ficar repetindo a mesma senha dos últimos 10 vezes que você utilizou. Só que o que acontece? A tecnologia entrega isso, essa configuração, essa possibilidade. Só que as empresas, aí nosso ponto de vista também, elas ainda não têm essa preocupação. Ou porque vai dificultar a vida do usuário, ou porque vai tornar muito complexo o processo e o usuário vai chegar na segunda-feira. Segunda-feira é o dia mundial do esqueci minha senha, né? Vocês já repararam, vocês pensaram. Boa. Segunda-feira, e a gente tem esse dado no Accenture, um percentual de o volume de chamado no Service Desk, olha só. Ou o dado de produtividade na segunda-feira não está impactado só com a ressaca. Não é mais aquele negócio que o Corinthians perdeu segunda-feira. Olha só. A gente tem um dado super relevante que está correlacionado com a produtividade versus a senha. Não funcionou na segunda-feira. Até meio-dia, ele não resolveu aquele problema da senha. Que coisa. Então isso tem um contraponto que a empresa também não quer dificultar a senha. Aí entra a gente, né? Eu acho que consultoria, e aí ser o ponto também com tecnologia para facilitar. O Cleo comentou, a Mari comentou também que é do tema da gente facilitar também o acesso, né? Hoje a gente tem um tema que a gente pode conectar em outro fórum, que é o tema do sem senha. Eu posso entrar numa aplicação que a minha senha é randômica, ela vem uma vez para mim de um jeito, no meu e-mail, no meu SMS, posso ligar e escutar essa senha também, que é muito mais seguro e muito mais prático. Interessante. Como é que o usuário vai te falar na segunda-feira que ele esqueceu a senha dele? Ele não tem senha, né? Ele vai olhar a senha dele todo dia de manhã no celular dele, aquela senha randômica, que eu acho que já é contato para todo mundo. O setor financeiro caminha bem na frente disso, né? A gente tem a questão do token, enfim. Eu acho que esse é um tema que é importante. Interessantíssimo isso. Olha só como é que novas tecnologias trazem novas culturas, novos hábitos, novos costumes, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, que segunda-feira é o dia... esqueci minha senha. Olha só. E isso é constatado que você tem uma perda de produtividade por causa disso. Exatamente. Perda de produtividade e também um aumento de custo para as empresas em si. Por quê?
Ele tem um custo para cada chamado que ele vai atender de Impacta qualquer senha. tudo, né? Entendeu? E aí também, pegando esse gancho, é onde que a solução do SailPoint, do Rafa, entra para auxiliar, porque automatizando a forma, tipo, beleza, o usuário esqueceu a senha, certo. Mas ele tem como ele mesmo, sem precisar ligar num helpdesk, tem um custo ali para a empresa, ele mesmo vai lá e resolve, através da solução, por exemplo, do SailPoint. Entendi. Entendeu? Você automatiza a solução do problema, Exatamente. né? Exato. E deixa eu pegar um gancho para depois passar para o Rafa também. O Cléo, o Rafa, serve para o Brian também, mas enfim. A gente está falando de senha, né? Lembrando que quem está nos ouvindo aqui, né, Ana, são comerciantes, lojistas, varejistas de tudo quanto é tamanho e tal, mas também outros empresários. Como fazer vamos aproveitar aqui, vamos dar uma consultoria de graça aqui. Como é que a gente podia sugerir? O que é uma senha segura? Então, hoje em dia, tá, o que Bem basicão. Básico. Você precisa ter pelo menos ali um caractere maiúsculo, minúsculo, números e um caractere especial, entendeu? Assim, para compor uma senha ali, minimamente é isso, tá? Mas aí depende, vai da política de cada empresa, etc. Ô Rafael, Casa de Ferreira Espeto de Pau, vamos aqui. Eu sei que para nós, né, eles são especialistas, técnicos, cara, a gente a peso de ouro, esses caras, né? Mas assim, para os pequenos empresários, etc., trocar senha também para nós é um problemão, né? A gente fica com aquele... Onde eu anoto isso aqui? O caderninho das senhas, né? Esse negócio de colocar caracteres agora vira uma regra, né? Nos Google da vida, isso aí eu passo um perrengue, porque eu esqueço todas, cada rede social tem uma senha, nossa, é difícil de decorar. Dá uma dica aí. Como que a gente faz para decorar? Tem muita ferramenta, não estou nem falando de SailPoint, né? Agora a gente está falando para o nosso uso pessoal. Sim. Tem muita ferramenta ali que ajuda você a guardar essa senha de forma segura, né? A gente está falando ali de gerenciadores de senha, né? Tipo um cofre? É tipo um cofre. Se você for pesquisar isso daí, você vai ver que tem vários, tem de graça. Então, assim, para todo mundo isso ajuda bastante. Que é o quê? Esse cara ele vai gerar uma senha aleatória forte para você. 14 caracteres, tem ponto, tem exclamação, tem tudo. É aquela senha que você jamais vai lembrar que sim, né? Então assim, você guarda isso dentro desse sisteminha e quando você precisar dele, aí sim você usa uma senha, alguma coisa sua para acessar esse recurso. Ali você pega essa senha e utiliza no Google, utiliza onde for. Perfeito. Além disso, tem um outro negócio que o Cláudio falou bastante, que é a parte de segundo fator de autenticação. É um termo um pouco mais técnico, mas ele é algo assim, a gente fala que é algo que você sabe e algo que você tem, né, para o negócio ficar bem mais seguro. Então, algo que você sabe é essa senha, algo que você tem é um dispositivo que gere alguma coisa ali que você possa usar. Então, aí você pode usar de graça, tem do Google, tem da Microsoft, que é um autenticador que ele vai gerar ali uma senha aleatória que você pode usar em outros sistemas. Brian, que todo mundo já usou, todo mundo já tentou fazer uma transferência aqui num valor específico de Pix ou um TED, né? Acho que o TED está morrendo. O DOC morreu, o TED está aí. DOC morreu. E pediu. Tem se tornado tão natural no celular relacionado a setor financeiro que a gente não percebe, mas esse múltiplo fator de autenticação, que é se autenticar mais de uma vez, já é natural pra gente. O WhatsApp hoje tem também, né? Você consegue colocar o WhatsApp com um código de recovery, lá de recuperação, e você consegue colocar também no WhatsApp que leia a sua digital ou que leia o seu facial. Isso é um múltiplo fator de autenticação. Você está lá no banco, você já se autenticou, você já colocou a sua senha, e quando é múltiplo pode ser mais de 2, tá? Eu fui fazer uma transferência agora, nada de valor alto, tá, gente? 2 milhões. Alguma coisa próxima de 2 milhões. Dinheiro de café. E aí, o que o meu banco me pediu? Ele me pediu a minha facial. E eu tenho um rosto cadastrado, obviamente. Ele fez aquele facial. Ele pediu a minha senha do meu cartão de débito. Eu já tinha me autenticado, eu já estava dentro do aplicativo. E aí, por final, ele ainda caiu para análise. E por que isso, Marcelo? Tá? Ele é o que ele falou. Eu já estava autenticado no meu aplicativo do banco, entendeu? Mas eu fui realizar uma operação que não é costumeira. Então, hoje, também dentro do escopo de AM, tem essa preocupação de entender o comportamento do usuário e, baseado nesses comportamentos, se está fugindo daquele comportamento costumeiro, você pede uma autenticação, uma segurança a mais. Beleza. Você já provou, você já acessou o aplicativo, já provou que é você. Mas isso aqui está fora do que realmente você faz.
Então prova que é você de novo. Então você pede uma autenticação extra para confirmar que é você mesmo. Entendi. E quando a gente fala de identidade, a gente está falando de senha, mas pode estar falando de biometria também, né? Dedo, rosto, face. Tudo isso a gente tem na solução da CIO? A gente faz mais do que eu gosto de falar, que é o back-office. Né? Então tem a parte online, que é eu estou acessando um sistema, vou precisar colocar uma senha, vou precisar colocar biometria, facial, seja lá o que for, e a SailPoint ela cuida da parte back-office. Como que você ganhou aquele acesso? Quem criou a sua conta no sistema do banco? Quem criou a sua conta no Instagram? Quem que criou a sua conta em seja lá qual for a aplicação? Então a SailPoint está mais focada nessa parte de conceder o acesso para alguém do que na parte de alguém se autenticando, provendo senha. E também revogar, né, Rafa? Acho que é importante. Com certeza. Aí o ponto de vista da revogação também, né? Eu garanti que o Marcelo mudou de departamento na empresa, que o Marcelo está de férias, que o Marcelo saiu de licença paternidade. Perfeito. Ele não deveria ficar acessando dados da empresa se ele está de licença médica. Tão importante quanto entrar é sair e Tão fechar a porta, importante né? quanto... É mais importante, né? A gente fala que é tão importante quanto a concessão. Eu garanti que eu dei um privilégio mínimo, porque você só precisa disso para trabalhar, você não precisa de mais que isso. Eu garanti também que numa movimentação dentro da companhia eu ajustei. Perfeito. Ou de um caso, né, uma licença paternidade, maternidade eu ajustei, mas também que eu revogue. Né? O funcionário saiu, tá bravo com a gente, Sem dúvida. eu tenho que tirar o acesso dele, né? O Rafael deu esse destaque, né? É mais importante a saída do que a entrada nesse aspecto, né? Porque na entrada, teoricamente, tá todo mundo, né? É meu bem. Na hora que sai, né? A coisa não é bem assim, né? E é até um ponto que a maioria dos ataques, né, de cybercriminosos que acontecem são utilizando credenciais de pessoas que já saíram da empresa. Olha só. Então o cara saiu da empresa, às vezes a empresa não tem aquela preocupação, não tem braço para cuidar de vamos eliminar os acessos de todo mundo que saiu, então isso acaba ficando ativo. E ali é onde o criminoso ele consegue pegar. Com uma senha fraca. Com uma senha. Então é uma combinação de muita De coisa. fatores, né? É que nem um avião, né? Dizem que quando o avião cai, você tem pelo menos São elos. uma combinação de fator e elos, né? Exato. Então, quer fazer um comentário? Sim, Rafa, tem acho que um outro ponto importante que a solução da SailPoint consegue auxiliar na parte também de aquele usuário ainda necessita continuar com aquele acesso, fazer realmente uma análise no meio do caminho. Por exemplo, Marcelo ainda está na empresa, mas ele mudou de função. Então assim, ao invés dele ir agregando privilégios, ou seja, ele era da função A, agora foi a função B, então ele tem 2 privilégios diferentes? Não. A solução da SailPoint consegue ajudar nesse ponto também, né, Rafa? A gente fala muito, né, que seria muito bom, seria maravilhoso se a pessoa entrasse na empresa com aquele acesso e ela saísse já com aquele acesso, não tivesse mudança nenhuma. A gente sabe que não é assim. Então, no dia a dia, o pessoal precisa de um acesso novo, mudou alguma coisa. Então, é importante você ter um processo que a gente chama de revisão de acesso. Então, alguém que tem a responsabilidade vai olhar e falar, opa, Marcelo ele está com acesso no sistema A, B e C. Ele deveria ter esse acesso ainda sim ou não? Então, de forma periódica, você vai lá e fala, opa, peraí, esse cara aqui ele pediu esse acesso, ele não precisa mais, é um projeto que acabou, não precisa mais. Ele está quebrando nada, né? Ô, Rafael, gozado, né? Falando disso, a gente lembra aqueles tempos antigos, né, que eu falava, descrição de cargos e funções, tarará. Hoje isso tem que estar bem descrito e amarrada com o sistema de gerenciamento de acesso, né? Totalmente. Porque às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, um pequeno comerciante lojista, o funcionário lá trabalhava na folha de pagamento. Aí ele ficou na empresa, tal, surgiu uma vaga lá, ele foi trabalhar na área de compra, mas ele mudaram de lugar, mas não mudaram a estrutura de acesso, é isso, né? Exatamente isso. Aí deixaram aquela portinha aberta lá. Você imagina o cara que ele entrou como estagiário na empresa, ninguém nunca revisou o acesso dele, hoje ele é diretor. Você imagina o tanto de acesso que esse cara tem a diversos sistemas. Agora você imagina se por uma senha fraca ou alguma coisa que aconteceu, um criminoso pega esse acesso, o estrago que ele não consegue fazer dentro da empresa. Olha só. Então é importante fazer essa revisão desses acessos. Sim. Ana, eu vi que você tinha uma dúvida aí com relação à inteligência artificial. Sim, eu gostaria de saber, né, como é que vocês avaliam os impactos da inteligência artificial nos próximos anos? Dos 3, pode ir de cada vez aí, cada um dá a sua Dentro vez. de cada, né, cada função. Começa né? você. Cara, eu gosto de falar que assim, primeiro, por que inventaram esse negócio de inteligência artificial? Era um preguiçoso, graças a Deus. Sim. Porque era alguém que queria automatizar uma tarefa, então ele precisava que a máquina fizesse aquilo para ele. E não é diferente no nosso cenário aqui de gestão de identidade também. Então você imagina que
esse exemplo que a gente falou de revisão de acesso, né? Então você imagina, fazer uma revisão numa empresa que tem, sei lá, 5 funcionários, ok. Imagina fazer isso para 5 mil, para 10 mil funcionários. Não é algo simples de ser feito. Então você começa a usar, entre outras partes, né, você começa a usar a inteligência artificial para falar para a pessoa que está fazendo a revisão, olha, eu acho que esse cara ele não precisa mais desse acesso. Ou não, esse aqui você pode aprovar que esse acesso ele continua assim. Então você começa a usar a inteligência artificial em formas, em partes da ferramenta ou do processo de gestão de identidade, para uma coisa que se tornou impossível de fazer de forma manual, você começa a usar a inteligência artificial para automatizar aquilo lá. Ok. Basicamente, quando a gente traz esse conceito de inteligência artificial, falando de negócio em segurança de identidade, ele vem para acelerar, para dar mais produtividade. Então, por exemplo, Marcelo, eu precisava ali de um time, como o Rafa falou, tudo era feito, essas revisões eram feitas manualmente. Tá? Então, eu precisava de um time para revisar 10 mil usuários, funcionários, eu precisava de um time de 30 pessoas. Eu tendo uma solução que conta com recurso de inteligência artificial, eu consigo otimizar isso para um time muito menor e que essa revisão seja feita de forma muito mais assertiva e mais rápida. Tá? Isso também podemos trazer para a implementação de soluções também. A inteligência artificial nos ajuda com isso, a implementar soluções cada vez mais rápidas, ou seja, para atender a demanda de mercado cada vez mais rápida. Entendeu? Certo? Não, certo. Acho que vocês falaram bem. Acho que tem um tema legal, que é o tema dos dados. A gente tem muitos dados sendo gerados, assim, o que a gente está fazendo aqui, a gente está gerando dados, a gente está gerando conteúdo. Eu acho que o que tanto AI quanto Machine Learning, e aí um pouco já conectando com o GenAI, pode ajudar a gente nesse tema aqui de facilitar, acelerar e simplificar a vida do usuário. Não é legal a senha ser complexa, a Ana comentou aqui. Não é legal, segunda-feira sua senha está bloqueada. Não é legal você precisar fazer alguma coisa e não ter acesso. E você fala, putz, não consigo fazer, não tenho acesso. Ou era uma coisa que você queria de fato fazer e também não conseguiu. Eu acho que a partir da tratativa e do consumo desses dados, né, a estruturação desses dados, que a AI vai ajudar e já está ajudando a gente na estruturação disso, ela vai conseguir acelerar não só a revisão de acesso, mas quanto a concessão de acesso, quanto que, por exemplo, a readequação de uma posição. Os negócios mudam, as estruturas em companhias mudam, os departamentos, mesmo com uma empresa pequena, né, a gente muda a forma de fazer, né? O quanto que a AI pode estar entendendo aquilo e falando, olha, eu acho que agora o seu caixa, ele precisa de mais 2 acessos aqui, por que a gente já não coloca? Para parar de, por exemplo, ter um tempo de inatividade do funcionário ou, por exemplo, do tempo de alguém concedendo esse acesso porque abriu um chamado na TI, enfim. Então eu acho que tem um tema de que forma que a gente vai acelerar o consumo desses dados para estar à frente, não ter que pedir o acesso, para não ter que resetar minha senha. Isso vai estar acontecendo na nossa frente, à frente da nossa necessidade. Eu acho que está aí. Ele vai na frente fazendo uma leitura de cenários, de oportunidades, de possibilidades, ameaças, né? Exatamente, possibilidades. O que eu comentou quando você falou ameaça, o acesso condicional, né? Putz, eu estou me conectando hoje aqui no Rio de Janeiro, não é comum. Então deixa eu pedir um fator adicional. Mas imagina todo dia. É ruim, mas todo dia você vai ter que colocar a tua senha, pegar um código no e-mail, teu chefe vai ter que liberar, não funciona. Então deixa eu entender como é que o seu Marcelo se conecta, deixa eu entender como a turma aqui se conecta, e eu vou simplificar. Não, isso aqui você não precisa pôr a senha não, entra aí, você está entrando de casa, eu sei que você está de casa, todo mundo sabe onde a gente está hoje em dia, eu sei que você está de casa, se todo dia você entra aqui 10 da manhã, eu não vou te pedir senha, vai embora. Então tem um ponto de vista nosso, falando de AI, e aí um pouco mais do tema que a gente tocou hoje, que é o quanto que eu facilito, simplifico a vida do usuário. A gente não é só os carinhas chatos de segurança, né? Acho que tem esse ponto de vista de negócio também, que acho que é bem relevante. Tem que ter uma balança, né? Então é a parte de segurança, mas também a parte de não acabar com a usabilidade do usuário. Exato, então, vou pôr 20 mil ferramentas de segurança, o cara não trabalha mais. Então, sim, qual é o ganho? Não tem acesso a nada, tem que ficar toda hora pedindo um acesso novo. Não, né? Como que a gente facilita e ganha produtividade, ganha eficiência também. Não, você queria complementar. Sim, aí um outro ponto também que a AI pode trazer benefícios também para as empresas é ela consegue entender o ambiente de cada empresa e falar, olha, esses usuários aqui, esse grupo de usuários, eles não estão sendo utilizados, não tem acesso mais com esse tipo de credencial aqui.
elas ainda precisam existir? Então, a AI já tem essa capacidade de dar essa sugestão para você, olha, avalia bem se esses usuários ainda precisam desse acesso, precisam existir, ou se esses acessos aqui precisam ainda também estar disponíveis. Entendeu? Começa a se ter um conhecimento maior do ambiente e com isso você vai fechando cada vez mais brechas de segurança. Ô Cléo Gozan, né, a gente está, né, agora já indo finalmente aqui encerrar, a gente às vezes ouve uma conversa dessa, né? De alguma forma o Butantan veio aqui para a Avenida Paulista, né? Só tem cobra aí do outro lado, né? Mas uma coisa interessante, às vezes você tem um mercado, um supermercado, uma rede de farmácias. Farmácia você tem remédios controlados, etc, né? Não é todo mundo que pode vender, etc. Então, você pode, às vezes, esse conceito, apesar de ser sofisticado, de ser bastante, né? Vamos dizer assim, high level, de alto nível, mas ele se aplica em qualquer negócio, né? Qualquer negócio que você tenha, de alguma forma, né, Rafael, um compliance, uma necessidade ali de ter uma assertividade no supermercado. Por exemplo, a compra, voltar um troco, abrir o caixa, tudo pode estar com inteligência artificial analisando, fazendo uma correlação das coisas e falando, não, você quer fazer um cancelamento, não precisa, chama lá o cara lá, vem o cara de patins lá para liberar, né? Ele pode ter uma inteligência artificial ali ajudando a gerar um próprio caixa dentro de um limite aceitável, ele mesmo fazer uma correção de preço, o histórico dele de tempo na empresa, né? Na verdade, você pode dar inteligência para uma coisa que já acontece, mas que ninguém avalia. Seria isso, né, Rafa? Com certeza. Então tá jóia. Ana, com você. Gostaria de agradecer esse bate-papo, né? Vocês toparem participar. Estão convidados a voltar aqui no nosso podcast. E você que ficou até aqui, não esquece de dar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e acompanhe as próximas entrevistas aqui da Rádio TV CDL São Paulo. Obrigada.